Olá, criançada. Mais uma vez estamos aqui, né? Reunidos. Espero que vocês estejam todos bem. E hoje a nossa aula é de geografia, tá certo? Então, desde já eu peço a vocês que peguem um livro de geografia e abram ele na página 88, tá certo? E as páginas seguintes: 88, 89, 90 e 91, ok? Sendo que, vamos relembrar um pouquinho desse assunto aí, né? A gente viu o quê? Que nós temos as atividades industriais, né? Nas aulas passadas, vendo o que nessas aulas? Que os produtos que chegam até nossas casas, né? As roupas, os objetos escolares, o tênis que a gente utiliza, e entre outras coisas que chegam até os nossos lares, eles são produzidos de alguma coisa, né? E esses produtos que os produzem, esses materiais que nós temos nas nossas casas, eles vêm de diferentes tipos de materiais. Materiais esses que podem serem, né, tirados da natureza, que são retirados da natureza, que todos os materiais que são produzidos de uma forma ou outras, eles sempre vêm da natureza, tá certo? Que eles se chamam então de matéria-prima, não é isso? Aí essa matéria-prima ela pode vir de várias maneiras. Elas podem ser extraídas do próprio solo, né? No caso dos metais, dos diamantes. Então, aí são materiais que são extraídos da natureza, né? Do solo, muitas vezes. Como também pode vir da agricultura, né? Que a gente sabe que os alimentos que nós consumimos, que nós comemos, eles vêm da natureza. Mas também eles podem vir da pecuária, não é isso? A pecuária, então, no caso, é o quê? Consiste em quê? Na criação de animais. Aí, através da criação de animais, muitas vezes esses produtos, né? Os animais, no caso, podem ser extraídos deles o quê? Pode ser extraído o couro do animal para fazer sapato, né? E outras coisas a mais, carteiras, né? A pele de alguns animais que são usados para fazer roupas, no caso de roupas de frio, em lugares mais frios. Como também a gente usa o próprio alimento, né, a própria carne dos animais para nós comermos. Então tudo isso é uma das atividades industriais que no caso se chama a pecuária. Então aí de acordo com esse texto na página 88 que vocês vão observar um pequeno texto que tem em cima, tá certo? E abaixo temos dois tipos de representação dos tipos de criação no Brasil. Tá certo? Então, o que é que diz o texto aí que vocês têm na página 88? Diz que a pecuária é outra atividade muito importante, é claro, né? Desenvolvida em quase todo o Brasil. Se vocês olharem no mapa, vocês vão ver isso, tá certo? Ela nos fornece alimentos, né? Conforme eu já falei, como a carne e o leite. Além de produtos como o couro e também a lã. Da mesma maneira que a agricultura, a pecuária pode ser praticada de forma simples ou com técnicas modernas, né? A gente sabe que a pecuária, a gente pode fazer com que ela seja uma atividade simples, né? Apenas usando os objetos manuais, mas que também pode ser utilizada através de objetos tecnológicos, né? De máquinas, para que possa fazer, no caso, a realização das atividades pecuárias. Então aí veja só, nós temos esse primeiro mapa, que vocês observem aí. No primeiro mapa, vocês vão olhar o mapa do Brasil, o qual ele está representado aí por algumas figuras de alguns animais, né? Olhem a legenda mais abaixo também, né? Que é o total de cabeças. Então vocês vão olhar aqui nessa tabela, nesse gráfico, nesse mapa, né? Vamos olhar ele bem direitinho e ver que os animais que são verdes, né? Que são os animais bovinos, que são os bois, né? As vacas, né, os búfalos também que entram nessa parte. Não, os búfalos estão mais abaixo, né? Que é laranja, né? E aí temos esse símbolo vermelho, que vai ser os animais suínos. O que são os suínos? São os porcos, né? E aí vocês vão observar onde é que são criados, onde é que está a criação desses tipos de animais. No mapa do Brasil aí, tá? E aí também depois nós temos esse animalzinho aí azul, que são os ovinos, que são as ovelhas, né? E aí, no caso, vocês olhem também no mapa onde é que é a região que mais cria esse tipo de animais.
Depois disso, vocês vão fazer, né, a questão, aí observar também o outro mapa, tá certo? O outro mapa não, o gráfico agora mais abaixo, que nesse gráfico vai fazer uma representação numérica. Vocês veem que vai ter uma diferença. O mapa do Brasil, ele representa os lugares aonde são criados em maior quantidade, é claro, né, cada tipo de animal. Observe que no estado de Pernambuco, né, aí vocês observem direitinho, que no estado de Pernambuco a maior criação de animais são animais ovinos e caprinos, né? Os caprinos são as cabras, os bodes, né? Enquanto os ovinos são ovelhas e assim por diante, tá certo? E aí observe em cada região quais são os tipos de animais que são criados em maior quantidade. Aí você vê aí, diz o mapa de Pernambuco. Por que que não tá os bovinos? Porque veja só, apesar que aqui em Pernambuco a gente cria gado, né? Cria vaca, cria boi, mas não é em tão grande quantidade quanto em outras regiões, conforme vocês veem aí no mapa. Tá certo? É criado, mas não é em grande quantidade. Ok? Já no outro gráfico mais abaixo, né, na mesma página 88, vocês vão olhar o que aí? Que existe aí uma estimativa, tá? Não é valores exatamente não, mas você vê que no Brasil aí, por exemplo, observe que é essa coluna verde. A quantidade de animais bovinos, né, que é em maior quantidade que é criado no Brasil, é os bois e as vacas. Né, veja que ele está lá acima de 200. Então vocês veem que passa de 200, né? Então que isso, 200 milhões aí, tá certo? Não é 200 bois só não, é milhões de animais. E aí vocês vão olhar cada um deles, né? O bovino vem em primeiro lugar, depois vem os suínos, que são os porcos, né? E assim vai, e assim por diante. Hoje também não está aí nesse mapa, mas existe uma grande quantidade também de aves, né, de galinhas, né, e de outros tipos de aves que servem para alimentação, tá certo? E aí vocês vão fazer o seguinte, após analisarem isso aí, vocês vão fazer essa primeira questão do desafio que temos na página 89, que aí pede o quê? Os diferentes rebanhos brasileiros, né, na primeira questão. Só dessa página só precisa fazer a primeira atividade, tá certo? Aonde pede o quê? Pinte de verde os 2 estados com maior rebanho bovino. Então, quem são esses 2 estados que têm maior quantidade de animais bovinos? Vocês vão olhar nesse mapa do Brasil aí. Aí vocês vão pintar nesse mapa que tem logo abaixo, na página 89, de verde, esses 2 países, esses 2 estados. Depois, o que é que diz a letra B? Pinte de vermelho o estado com o maior rebanho suíno, ou seja, de porcos, né? Então vejam lá no mapa do Brasil, da página 88, qual é o estado que tem maior quantidade de criação de suíno, que no caso são porcos. Aí vão pegar e pintar também nesse mapa, mais abaixo na página 89. Depois pinto de roxo, né? Os 2 estados que possuem rebanho caprino. Então vocês vão olhar agora quais são os 2 estados que possuem rebanho caprino e vão pintar também de roxo. E depois pinto de laranja os estados que possuem rebanho bovino, bufalino, né? Que são os búfalos. Aí pinta também no mapa, tá certo? Depois disso, vocês irão à página 90, tá certo? Na página 90 vocês vão ter aí uma história em quadrinho a respeito da família de Chico Bento. Veja a numeração dos quadrinhos para fazer a leitura de acordo com a numeração, né? Com a ordem numérica. Após terminarem de lerem essa história em quadrinho, vocês também vão à página 91 e vão responder a essa atividade que tem aí, tá certo? Indique e anote os números dos quadrinhos. Veja, não é para escrever nome, é só para anotar os números dos quadrinhos que relata, né? Aí vai dizer aí, letra A, as condições climáticas desfavoráveis à plantação. Onde é que fala de alguma coisa que o clima, qual foi o quadrinho que fala sobre isso, em que o clima desfavoreceu a eles? E depois do endividamento, né, do agricultor. Onde é que ele fala que foi endividado? Quais foram os quadrinhos que falam sobre isso? Tá certo? Depois disso, vocês vão responder a questão 2 e, por fim, fazer a questão 4, tá certo? A questão 2 é uma atividadezinha de matemática, mas que está em geografia e que faz parte também, né, dos nossos assuntos. Ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e um bom fim de semana. E eu espero o retorno dessa atividade, ok? Abraço.